vou te interromper chega para um segundo. Confronto. Deixa eu te interromper um segundo, porque acabou de sair notícia aqui no Esporte News Mundo sobre o Vasco. Vou tentar botar na tela aqui sobre o Vasco e sobre a questão do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2020. Deixa eu só abrir aqui para a gente passar essa informação em primeira mão aqui para vocês. Rapaz, eu tô aqui, tô no celular agora, matéria do nosso chefinho, David Nascimento. Justiça do Rio é acionada para anular jogo entre Vasco e Internacional e rebaixamento no Brasileirão pode mudar. É sinistro. A Justiça do Rio foi acionada nesta quinta-feira para anular o jogo entre Vasco e Internacional e impedir a CBF de proclamar o resultado do Brasileirão 2020. Né? E o Esporte News Mundo obteve, é claro, acesso aos detalhes do caso com o nosso queridíssimo David Nascimento, que sabe tudo desses assuntos de bastidores, ele é o melhor nesse caso. É isso, né? A justiça comum. Está aí a chamada para nossa tela, Joel. É isso. É isso. Agora, é complicado, né? É curioso o que pode acontecer a partir disso. Porque a Justiça do Rio não está ali, não é uma justiça desportiva, então provavelmente, e particularmente acho que ainda muita água vai passar por baixo da ponte, mas assim, preliminarmente, lendo aqui a notícia, que ainda está em atualização, não é justiça desportiva, o Vasco não corre o risco de perder pontos ou cair de divisão, porque, pelo que me parece, não foi o Vasco que entrou, né? Pelo que está aqui na matéria, não foi o próprio Vasco que entrou com essa ação na justiça. Agora a gente precisa ainda de mais detalhes, mas é aquele caso interminável, né? Mas eu, particularmente, agora opinando aqui, não tem como, né, cara? Não tem como. Estamos no dia 15 de abril de 2021, o Vasco já se programou para disputar a Série B. Eu acho muito difícil ter essa reviravolta. Até porque o Vasco já aceitou que vai jogar a Série B. O que o Vasco até busca nos bastidores é uma questão de processar o VAR, processar os culpados que fizeram o Vasco perder condições financeiras pelo fato de ter caído. Mas agora, não é uma virada de mesa, eu não gosto muito desse termo, mas, de fato, ter essa situação não partindo do Vasco, é muito difícil também a CBF acatar ou algo do tipo, né? Então, vamos e algo que serve para o futuro, né? Em caso de acontecer novamente o VAR estar disponível para a partida, saber o que deve ser, a transparência que devem seguir. Mas concordo com você, mudar hoje, faltando um mês para começar, nem um mês para começar o Campeonato Brasileiro, muda não só o Vasco, muda o planejamento de mais de uma equipe que estaria caindo. Imagina uma equipe que conta com as cotas de Série A, conta com dinheiro de Série A. O único jeito seria, Joel, e nem assim, não rebaixar, enfim, acho que agora não dá para ser feito nada, mas está aí, é importante saber essa notícia. Claro, e o que o Vasco pode tentar, na minha visão, sinceramente, eu digo isso para o torcedor, na minha visão, o que o Vasco tem que buscar é uma indenização, no máximo. No máximo. Ó, esse erro aqui me proporcionou um rebaixamento, eu perdi 100 milhões por causa disso. Me dá 50, dá o jeito dele, arruma Agora, desportivamente, eu acredito ser muito complicado mudar essa chave. Particularmente assim, falando. Não estou afirmando, mas se o Flamengo não tivesse sido campeão, talvez tivesse uma pressão amiga ali do Flamengo, porque mudaria o resultado do jogo do Inter e poderia... Mas, enfim, é o que a gente está falando. É muito complicado. Até refazer essa partida entre Internacional e Vasco já não seria igual. Porque envolve muita coisa. Envolve o Inter, envolve o time que livrou do rebaixamento, que agora eu nem lembro quem ficou em 16º agora, minha memória me traiu. Mas envolve outros times, outras situações, entendeu? Então não é tão simples assim. Foi Fortaleza. Então envolve o Fortaleza, que já está montando um time baseado no orçamento de Série A. Cara, é uma situação muito complexa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é importante dizer que a Justiça do Rio, né, tendo uma ação nesse caso, nesse sentido, né, a Justiça do Rio é acionada. Ela não deu um parecer.
Ela foi acionada. E a gente está falando que não vai acontecer baseado também nos nossos achismos, claro, porque assim, a gente está no Brasil e muita coisa acontece nos bastidores. A gente só está falando, desportivamente falando, na minha avaliação, seria um desastre no sentido de planejamento da temporada. Para o Vasco, pro Vasco poderia ser muito bom, ou não. O Vasco está montando um time de Série B, vai jogar a Série A, e aí, vai ser rebaixado? Não, seria papo de adiar o começo do Brasileirão, porque não tem como, né? Pois é. Imagina se algo acontece no meio do Campeonato Brasileiro, um recurso, uma liminar, e aí um time joga na quarta o Campeonato Série A, mas no domingo está rebaixado. Sim, então, envolve muita coisa baseada nisso, né, cara? Então... Mas vamos aguardar, né? Te interrompi só porque é um breaking news do Chefão, então tive que trazer. Isso aí é muito importante. Isso é uma notícia que, de fato, pode mudar o futebol brasileiro. Né? Não é uma notícia que engloba só Vasco e Internacional. Ela tem impacto direto no Fortaleza, tem impacto direto no calendário do futebol brasileiro, tem impacto direto no início do Campeonato Brasileiro. Mas agora, a gente está aqui opinando a notícia. Sim. Eu estou opinando. Eu estou dizendo, eu acho muito difícil. Mas é claro que, como você mesmo foi perfeito, a justiça no Brasil é aquilo, né? A gente não sabe muito como funciona. Então... No começo, e agora ela já está completinha no nosso site, esportenewsmundo.com.br. Como você disse, a Justiça do Rio foi acionada nessa quinta-feira para anular o jogo entre Vasco e Internacional e impedir a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de proclamar o resultado do Brasileirão 2020. E aí isso pode mudar claramente a situação do rebaixamento do campeonato. O Vasco deveria jogar novamente com o Internacional e poderia se safar da Série B. A ação, lembrando, foi ajuizada não pelo Vasco, porque o Vasco não pode entrar na justiça comum, podendo sofrer as consequências, né, pelo que está no regulamento. É isso, o Vasco não pode entrar na justiça comum porque existe uma série de sanções, inclusive da FIFA, perda de pontos e tal. O que o Vasco cogita era entrar na justiça comum para tentar danos morais, digamos assim, contra o VAR, contra a CBF, contra quem for, mas era uma questão financeira, não uma questão desportiva. Desportivamente, o Vasco já esgotou todas as tentativas. Ingressou no STJD, foi negado, foi no pleno do STJD e também foi negado. Então, isso aqui é uma ação ajuizada por um torcedor. Então, o Vasco não tem nada a ver com isso. Né? Então, é só para deixar claro que o Vasco não sofreria aí sanções. Acredito que não. Vai que eu possa estar falando besteira, porque aqui a gente não é jurista, né? Não é advogado nem nada. Inclusive, o Fernandinho pode falar isso até melhor, mas acredito eu que o Vasco não pode responder por uma ação de uma pessoa física, né? Isso. Tá dizendo que é um torcedor do Vasco, mas, por exemplo, se fosse assim, olha que loucura. Se fosse um torcedor do Flamengo, por exemplo. Não, eu acho que nessa questão não tem problema nenhum para o Vasco, mas aí o caso corre na 38ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como a gente disse, Justiça Comum, TJRJ, com pedido de liminar que deve ser decidido ainda esta semana pela juíza em exercício Flávia Justus. Caso aceito, Fortaleza passaria a ter risco de queda a depender do novo resultado. Como a gente disse anteriormente, o Fortaleza ficou em 16º. Se tivesse uma nova partida, o Vasco, por acaso, ganhasse do Internacional, o Vasco subia e o Fortaleza caía para a Série B. Vamos só pegar as aspas aqui. Por meio dessa ação, o autor, na qualidade de um dos milhões de torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, espalhados pelo mundo, objetiva a anulação de ato lesivo à instituição Vasco da Gama, que tendo mais de 120 anos de história e sendo pioneira no esporte brasileiro, não só no âmbito esportivo. Enfim, ele explica o que é Vasco da Gama, como se... Aí eu preciso fazer um comentário. Como se o clube criado ontem não tivesse problema. O Vasco tem 120 anos. Desculpa, isso não é razão para uma justiça, para um juiz conceder ou não. Ele só está ali explicando o que o Vasco serve ao futebol brasileiro, né? Futebol mundial.
Mas, enfim, foi amarga e levianamente prejudicada na edição de 2020 do Campeonato Brasileiro de Futebol em razão da clarividente descumprimento do regulamento do árbitro de vídeo, que em 14 de fevereiro de 2021 validou o gol marcado pelo Sport Clube Internacional de forma irregular. Então, o que ele está falando, o que a gente falou, né, Joel? Que o Vasco foi... Deixa eu até tirar aqui o banner de calendário do Vasco, porque a gente já está falando de outra coisa. O Vasco foi lesionado pelo árbitro de vídeo, o VAR, a empresa, mas essa ação é contra a CBF. É diferente do que o Vasco está tentando na justiça comum, não, que tá pode tentando... entrar. Pode entrar. Ainda não teve nenhuma movimentação. O Vasco até estuda essa possibilidade. Mas, assim, o Vasco hoje, só para deixar claro, isso é uma ação movida por um torcedor. Porque o Vasco, instituição, diretoria, já traça e está traçando há muito tempo o planejamento para a Série B. Então, é só para deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é pessoa física. Não tem nada a ver com pessoa jurídica, no caso, a instituição Vasco da Gama. Exatamente. Se vocês quiserem saber mais, esportenewsmundo.com.br, vai estar lá a matéria completinha, sem a minha voz chata lendo, você consegue ler tudo. Eu aposto que o time de setorista do Vasco vai entrevistar muita gente relacionada a esse caso, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Enfim, tenho certeza que esse caso vai ser bem explicado lá no esportenewsmundo.com.br/Vasco.